Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje eu venho trazendo para vocês uma menininha, só que agora vai ser uma Cinderela, tá? Com arranjos de tulipas, tá certo? Então foi a pedido da minha cliente que encomendou a mim a pintura das bonequinhas para ela confeccionar as sainhas de crochê. E eu venho trazendo a videoaula para vocês aqui também, tá certo? Então, espero que você tenha gostado do tema de hoje. Se você gostou, já deixa aquele like, tá? E não esquece, se não for inscrito ainda no canal, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilhe com os amigos e sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, Pintando com Tamires Félix, tá bom? Então, vamos lá para a videoaula de hoje. Olha só, pessoal, venho aqui com esse tema, tá? Da Cinderela. Olha só, com tulipas, certo? Então, eu vou fazer o fundo aqui com a cor verde folha, verde maçã, quer dizer, né? Verde maçã. Então, eu vou pegar o pincel Pituá número 4, certo? E vou pintar aqui em volta, tá bom? E em volta das tulipas também, certo? Se vocês não tiverem o pincel Pituá, vocês podem usar outro tipo de pincel, tá bom? Aí o fundo, meninas, eu sempre faço assim, ó, movimentos circulares, tá certo? Eu sempre começo pelo fundo, meninas. Eu nunca faço a pintura e depois eu faço o fundo. Eu sempre começo pelo fundo, tá bom? Ó, não tem segredo nenhum. Se vocês quiserem substituir as cores, também pode, tá? A cor do fundo. Vocês podem pintar outra cor, amarelo limão, tá? Ou verde folha, também dá super certo, tá? Então, ó, eu venho em volta aqui do risco e esfumaço, tá certo? Então, vou fazer todo o meu risco aqui e já volto mostrando pra vocês o resultado final, tá certo? Então, ó, vem passando. Eu sei que tem meninas que que não gostam, né, quando fica balançando o tecido, mas eu tava sem cola naquela parte ali que o tecido ficou um pouco maior, o risco ficou um pouco maior, tá certo? Eu vou fazer a pele um pouquinho diferente, tá? Vou fazer a pele na cor salmão bebê, tá bom? Eu encontrei essa tinta, eu não tinha, eu fui no comércio da cidade vizinha aqui onde eu moro e encontrei salmão bebê, então eu comprei, tá? Eu vou fazer aqui a pele, parte escura, com a cor caramelo, tá certo? Então, para pele, eu usei a cor salmão bebê. Se vocês não tiverem, vocês podem usar a cor amarelo pele normalmente, tá bom? Então, tanto faz ou o salmão bebê ou o amarelo pele, tá bom? Ó, em volta do queixinho aqui, eu sempre coloco a tinta e puxo para baixo, tá? Lembra sempre disso. Sempre o queixinho, ele tá fazendo sombra aqui no pescoço, tá, pessoal? Aqui próximo do colar, eu também vou sombrear, certo? Meninas, eu passei por cima também da nossa... O risco, como é que eu posso falar pra vocês? Ele tem uma alça meio que transparente, tá? Então, eu preenchi todo o ombro normal com a minha cor de pele, certo? Ó, e sombreei aqui também. Por isso que eu falei pra vocês que eu tenho que esperar secar essa pintura pra depois eu vir retocando. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá certo? Eu preciso da minha tinta bem sequinha, pra quando eu vier com o branco, eu conseguir o efeito de transparência, certo? Se eu for fazer a transparência com o meu tecido ainda úmido, né, da tinta, não vai ficar legal. O pincel tem que estar seco, que é aquela famosa luz seca, né? O pincel tem que estar seco e a nossa tinta também tem que estar seca, certo? No tecido aqui. Então, por isso a importância de eu fazer primeiro ela. Eu vou fazer as tulipas aqui no tom de vermelho, tá bom? Porque minha cliente pediu uma vermelha, uma amarela e uma rosa escuro. Aí eu vou mostrar pra vocês as vermelhas, que a sequência de cores é as mesmas cores, tá? Se vocês forem pintar amarela, é amarelo, cerâmica e branco, para as três cores básicas para
fazer a tulipa, né? Se for pintar na cor rosa escuro, rosa escuro, púrpura e branco, ou somente rosa escuro e branco, tá? Dá pra fazer também. Então, aqui no nariz eu também faço uma sombra. E aqui na boquinha também, ó. Certo? Para fazer a parte da luva, eu vou estar trabalhando com a cor turquesa e a cor azul celeste, tá, pessoal? E branco aqui eu vou iluminar a parte do rosto, ó, a parte do queixo, ela sempre tá mais em evidência, então ela tá recebendo mais luz, tá? Então eu venho aqui com o branco direto aqui no tecido, ó. Faço o contorno e espalho, tá? A minha tinta está úmida, então eu consigo trabalhar com ela tranquilo, tá certo? Então, a gente tem que fazer o passo a passo, uma coisa de cada vez, tá bom, pessoal? Aqui na bochechinha eu também coloco um pouquinho de branco para realçar. Aqui a parte da orelha. E aqui eu coloco o branco também. Apesar de eu ter colocado a cor caramelo, eu venho com o branco aqui, porque eu quero um pouquinho de mais claridade, para quando eu vier fazendo a transparência, o ombro, a cor da pele consiga aparecer também, tá certo? Então, eu só vou fazer a transparência na segunda etapa, que eu vinha finalizando aqui as tulipas e eu venho finalizando, dando acabamento também na Cinderela, tá certo, pessoal? É um trabalho demorado, tá? Não vou dizer pra vocês que é rápido de fazer, igual as outras menininhas mais simples. É sim um trabalho demorado e que requer um tempinho a mais, tá? Que dá até para cobrar um pouquinho a mais também, tá bom? Por conta dos detalhes, que são muitos detalhes. O trabalho de fazer 2 panos desse, você só consegue fazer um, tá bom? Então, tem que ver também a questão disso aí, né, gente? Mas, enfim, questão de preço, cada um coloca o seu e tá tudo certo, não é verdade? Ó, para fazer a luva aqui, eu vou pintar toda ela da cor turquesa e vou sombrear com a cor azul celeste, tá, pessoal? E para fazer a parte do vestidinho, da tiara e do colar, eu vou fazer um pouquinho mais escuro. Eu vou fazer com azul celeste e vou fazer uma sombra com azul cobalto, tá? Para ter uma diferenciação de cores da luva e do vestidinho aqui, tá certo? Então, eu venho fazendo uma sombra aqui suave, né? Com a cor azul celeste, tá? Olha só. E para iluminar, gente, eu ilumino com branco normalmente, tá certo? Se por acaso você tiver dúvida na hora de traçar os dedos, você pode sombrear primeiro e depois vir com a cor azul, com a cor turquesa, tá? Para terminar de cobrir o risco. Por acaso você colocar a cor azul, porque ele cobre bastante, né, o risco, às vezes não dá pra ver. Então, se vocês quiserem fazer primeiro a sombra, tá? Definir a sombra para poder vir fazer, terminar de preencher todo o tecido, vocês também podem fazer isso, tá? Ó, e com o branco agora eu venho iluminando, então eu vou fazendo parte por parte, que eu preciso da minha tinta úmida ainda para me mesclar as cores, tá certo? Ó, aqui tem luz e do outro lado também, certo? Só mais aqui nessa parte do meio. Ó. Tá? E aqui também a gente vai definir os dedos da luva, né, gente? Da mão. Se vocês acharem necessário, vocês podem vir com um pincel até um pouco menor, tá? Esse aqui é o número 6, mas pro meu trabalho ainda está grande, né? Então, deveria ser um pincel menorzinho, o número 4, para mim conseguir fazer os detalhes
melhor. Depois de seco, eu venho ajustando aqui, tá bom? Pra fazer a outra parte da luva também é do mesmo jeito, tá, pessoal? A cor turquesa e a cor azul celeste, tá? Pra gente fazer a sombra, e ilumino com a cor branco, tá? Pra fazer a parte do vestidinho, é do mesmo jeito, tá, pessoal? Ó, preenchi aqui todo com turquesa, né, a parte da luva. E a gente vai fazer a sombra. Aqui, próximo do cotovelo, faço uma sombra. E para dividir os dedos também, ó, a gente faz uma sombra aqui. O risco, meninas, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês imprimir e acompanhar o vídeo aqui junto comigo, tá? Acompanhar o risco e pintar junto comigo aqui, tá certo? Então, vou deixar o risco aqui para vocês imprimir, tá certo? Aqui embaixo vai aquela sainha de crochê, tá, pessoal? Então, quem gosta de fazer esse tipo de trabalho, eu sei que tem muita gente que gosta, né? Espero que vocês consigam fazer também e me acompanhar aqui, tá, pessoal? Se vocês quiserem postar e me marcar lá no Instagram, é @canal.tamiresfelix, tá? Vocês me encontram lá no Instagram também, certo? Espero que vocês tenham gostado da ideia. Eu gostei muito da ideia, né? O resultado também ficou muito bonito. E assim que eu terminar, tá, meninas? Todas essas bonequinhas, antes de eu entregar para cliente, eu venho mostrando para vocês como eu fiz o acabamento, tá? Teve umas que eu coloquei um brilhinho, tá bom? Uns glitter. Mas eu venho mostrando para vocês como ficou, tá? Antes de eu levar para minha cliente, eu mostro para vocês. Certo? Sempre tirando a marcação do branco, tá? Ó, vem mesclando as cores, certo? Depois que secar, o meu branco ele vai sumir um pouquinho, tá bom? Mas aí eu mostro pra vocês como eu faço pra retocar, certo? Pra fazer a parte aqui do vestidinho, eu vou pintar todo de azul celeste, tá, pessoal? E vou sombrear com a cor azul cobalto, certo? Aqui, próximo do braço, a gente faz uma sombra. Coloco a tinta e espalho, tá? Não deixo marcado não, ó. Vem espalhando essa tinta. Aqui também, ó, da mesma forma. Coloco a tinta e espalho. Azul cobalto, tá, pessoal? Que tô usando aqui como sombra. E aqui no colar também, eu vou sombrear aqui nessa parte e vou puxar pro meio, tá? Vou iluminar apenas no meio agora, tá bom, pessoal? Aqui eu ilumino com branco e espalho a tinta, tá? Sempre mesclando bem as cores. Olha só, pessoal, e aqui eu também ilumino com branco, tá? E esfumaço. Não precisa de muita quantidade, porque depois eu vou precisar retocar, tá certo? E aqui eu vou colocar o branco apenas no meio, tá? O meu azul celeste, meninas, ele tá com glitter, tá bom? Não dá pra ver muito bem no vídeo, né? Mas eu coloquei um pouquinho de glitter na minha cor azul, azul celeste, tá? O azul celeste quem tá com glitter, tá bom? Eu preenchi aqui todo o cabelo com a cor amarelo ouro, tá? E eu já preenchi a tiarinha com a cor azul celeste, tá, pessoal? Pra adiantar aqui um passo, tá?
Agora eu peguei o pincel de número 4, menorzinho, pra mim vir com a cor com a cor caramelo, tá? Vindo fazendo uma primeira base, tá bom? Vou sempre, igual que eu fiz as outras menininhas, tá bom? Sempre puxando os fios, tá? Contornando e puxando os fios, certo? E aqui da mesma forma, com a cor caramelo, tá, pessoal? Depois eu vou pegar o pincel filete e vou pegar uma cor um pouquinho mais escura, o terra queimada, e vou traçar alguns fios. Mas eu vou fazer isso só depois de seco, tá? Que eu vou observar aonde precisa contornar um pouquinho mais e dar um pouquinho de mais destaque, tá certo? Então, depois de seco é que eu venho retocando também, certo? Por isso que eu falo que é um pouquinho demorado, dá trabalho, não vou dizer pra vocês que não dá trabalho sim, tá? Mas o resultado final fica muito bonito, tá? E espero muito que a minha cliente goste, tá certo? E vocês também, né? Espero que vocês gostem e façam aí, tá na casa de vocês, esse trabalhinho lindo aqui. Se vocês quiserem fazer só a Cinderela, vocês também podem fazer só a Cinderela, tá? Não tem problema, certo? Ó, eu venho contornando aqui os fios, tá? Essa parte aqui de dentro é como se fosse um coque, né? Então, a gente tem que definir ele. Todas as partes aqui, todas as etapas, tá? Com a cor caramelo, tá, pessoal? Utilizando aqui a cor caramelo. Certo? E agora eu vou vir com o branco, tá? Aqui, ó, a gente coloca a cor caramelo. E eu vou vir com o branco, fazendo alguns fios aqui, ó. E tirando o excesso do branco, tá? Eu ilumino só aqui no meio, tá bom, pessoal? Olha só, pessoal, aqui eu vou iluminar, tá? Esse fio que tá solto. E aqui eu vou iluminar apenas no meio, tá? Ó, vem tirando o excesso do branco, certo? Nessa parte aqui também, ó. Observem que eu não coloco branco em todas as partes, tá? Só em algumas áreas. Ó, e sempre tirando o excesso, tá bom? Vem tirando esse excesso, tá, pessoal? Ó. Aí eu vou esperar secar, tá bom? Pra depois eu retocar, certo? Pra fazer aqui o olhinho, ó, essa parte aqui é branco, tá? E essa outra arredondada é a cor do olhinho, tá? Que a gente vai fazer aqui no tom de azul, tá certo? Eu vou preencher todo o olho, toda a bola do olho com a cor azul cobalto, tá bom, pessoal? Dos dois, da mesma forma, tá? Azul cobalto. Deixo ele arredondado, tá certo? E aqui também. Com cuidado, tá? Pra não, o pincel não sair do lugar, tá certo? E eu vou fazer agora o contorno com o preto, certo? E vou fazer a bolinha do meio com o preto também, tá bom? A gente faz o contorno aqui com o pincel filete e a cor preto. Certo? E faço os cílios. Eu vou fazer só da parte de cima, tá, meninas? Da parte de baixo eu não vou fazer. Somente na parte de cima. Do outro lado, da mesma forma.
Dou uma retocada, se preciso. Certo? E vamos fazer aqui essa parte de dentro, né, da bolinha do olho preto, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Tentando deixar do mesmo tamanho, tá certo? Vai olhando ali, ver se precisa consertar e ajustar o tamanho. Deixar do mesmo tamanho, né? Tentar deixar do mesmo tamanho, tá certo? Olha só, fiz aqui. Agora eu vou iluminar aqui próximo do preto, tá? Entre o preto e o azul, desse lado, com pincel filete mesmo, tá? E do outro lado também, ó. Só de um lado só que eu coloco branco. E tiro o excesso. Vou colocar aqui uma bolinha branca no meio, aqui no cantinho. E vou colocar outra no outro lado aqui, ó. Certo? E para escurecer a tiara, eu vou escurecer com a cor azul cobalto, certo? Vou colocar aqui nessa ponta e na outra ponta, puxando para o meio. E vou iluminar apenas no meio, tá? Ó, coloco o branco aqui e puxo para os dois lados. Da mesma forma a gente faz ali, ó. Certo? Para que eu consiga um brilho apenas no meio, tá bom? Para fazer a parte da boca, eu vou preencher aqui de branco, né? A parte de dentro da boca, que seria os dentes, né? E os lábios eu vou preencher com a cor pink, tá, pessoal? Eu vou contornar com a cor caramelo, tá? E vou fazer a sobrancelha também com a cor caramelo, tá, pessoal? Então, eu não vou contornar com preto, certo? Vou deixar um pouquinho mais natural, tá bom? Coloquei a cor pink, vou iluminar, certo? Com um pouquinho do branco. Se vocês quiserem escurecer mais um pouquinho, vocês podem escurecer com a cor rosa escuro, tá? Ó, pega a cor caramelo, faço aqui a sobrancelha. Certo? E vou contornar aqui a boca. Com a cor caramelo também. Certo? Coloco um pouquinho de pink, se eu achar que ficou muito clarinho. E um pouquinho de branco para iluminar. Se vocês não quiserem usar, não precisa, tá, pessoal? O branco ele serve para dar mais volume, certo? Com pincel filete mesmo. Para fazer aqui o detalhe do brinco, eu vou estar trabalhando com a cor azul celeste também, tá? Que a gente fez a tiara e a blusa, né? O colete aqui e o colar. Então, a base foi o azul celeste, então a gente vai fazer também. E o azul cobalto para escurecer aqui um pouquinho, certo? E um pouquinho do branco para iluminar. E a gente vai fazer agora a parte das tulipas, tá bom, pessoal? Eu vou fazer aqui uma tulipa e as folhas e vocês faz o outro lado, tá? Vou fazer um lado e você faz o outro, tá certo? Da mesma forma. Com a cor verde, a cor Eva Doce, tá? Eu vou fazer aqui a parte onde eu vou iluminar, certo? A folha da tulipa é uma folha lisa,
Então, ela não tem muitos detalhes. Eu acho até que seja mais fácil de pintar. Ó, verde oliva, eu usei Eva Doce, tá? Em um lado. No outro lado, verde oliva. E para escurecer, eu vou usar verde pântano, tá bom? E branco para iluminar, certo? O branco, ele vai aonde eu coloquei o Eva Doce, tá, pessoal? Ó, eu vou mesclando o verde oliva com a cor Eva Doce, tá? Vocês podem substituir, meninas, pela cor marfim também, tá certo? Então, se vocês usarem a cor marfim, provavelmente nem precise usar o branco depois para iluminar, certo? Só se vocês quiserem, tá bom? Ó, venho aqui com o verde pântano, escurecendo. E a gente vai fazer o mesmo processo nas outras, tá? Eva Doce, verde oliva e verde pântano, tá bom? Como a minha tulipa, ela tá por cima dessa folha, então ela tá recebendo sombra em uma parte ali da folha, tá bom? Então, onde eu vou colocar o Eva Doce, só para vocês prestarem atenção, tá? O mesmo risco que eu risquei desse lado, eu risquei no outro, tá? Foi o mesmo tamanho, eu imprimi o mesmo tamanho, um para um lado e outro para o outro, tá? Senão eu tinha que fazer o avesso da folha e eu não queria. Aí eu imprimi 2 riscos, tá? Um de um lado, outro do outro. Aqui próximo da tulipa eu faço uma sombra, olha só, que ela tá aqui em cima da folha. Então, a gente precisa de uma sombra. E vou mesclando aqui pra dentro da cor Eva Doce, tá, pessoal? Vocês podem substituir o Eva Doce pela cor marfim, tá bom? Tranquilo, dá pra substituir tranquilo aí, certo? E mantendo o verde oliva e o verde pântano, tá? Se por acaso vocês não tiverem o verde pântano e quiserem trabalhar com verde pinheiro, pode. Só não pode trabalhar com verde musgo, tá? Pra escurecer aqui. Porque o verde musgo e o verde oliva, eles não se combinam, tá bom? Cuidado com isso. Eles podem ser até o mesmo, pode ser até verde, mas é um tom de verde diferente, tá bom? Então, é só vocês prestarem atenção, tá? Ó, aqui, da mesma forma que eu pintei esse lado aqui, vocês pintam o outro, tá, meninas? Do mesmo jeitinho, certo? É só vocês observarem, tá? Pausa no vídeo, voltar novamente e fazer, tá? Ou vocês fazem esse lado junto comigo e o outro você faz observando aí o que você fez, tá bom? Então, a sequência aqui vai ser a mesma, tá, meninas? Ó, aqui eu vou preencher o fundo, que eu esqueci, com a cor que eu usei de fundo, né? Que foi a cor verde maçã. Então, eu faço aqui, eu conserto, tá? Eu vou observando e vou consertando, tá certo? Então, é só vocês prestarem atenção também, tá bom? Tudo tem conserto, tá? Olha só. E agora eu vou com o verde oliva, terminando de preencher aqui a minha folha. Depois a gente vai fazer aqui alguns detalhes, né? Alguns galinhos, para dar até mais volume e mais sentido aqui nessas tulipas, tá certo? Mas aí só no final, quando eu fizer todo o retoque das minhas tulipas, que eu vou pintar na cor vermelho e vou iluminar com a cor vermelho vivo, tá? Então, vermelho fluorescente. Vocês sabem, né, que eu gosto muito desse tom. Então, eu vou fazer dessa forma, tá? Mas aí eu vou mostrar todo o passo a passo a vocês, tá bom, pessoal? Só ter um pouquinho de paciência, tá? Que vai dar tudo certo. Então, amanhã eu volto com o vídeo, a sequência do vídeo, tá? A segunda parte do vídeo, pra gente terminar o nosso projeto aqui, pintando juntas, tá? Eu aqui e você aí junto comigo, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, tá? Ativar o sininho de notificações, deixar sempre o comentário e compartilhar com os amigos em suas redes sociais, nos seus grupos do Facebook, do WhatsApp, tá? Meu WhatsApp está aqui na descrição para qualquer dúvida, tá bom? Agora eu vou iluminar com branco, certo? Onde tem a cor Eva Doce, eu coloco o branco e vou iluminando, certo? E mesclando as cores. Ó. Certo? Super fácil, meninas. Muito fácil, muito simples de fazer, tá bom?
Não é difícil, certo? Ó, coloquei aqui, limpei meu pincel que ele tava com excesso de branco e venho mesclando as cores, tá? Agora eu vou lavar meu pincel, vou secar e vou estar trabalhando aqui com a cor vermelho, vermelho escarlate e a cor vinho, tá, pessoal? Então, eu vou estar trabalhando com essas duas cores aqui, tá bom? Aqui, como se fosse a boquinha da tulipa, certo? Que ela tá fechadinha ainda, as folhas. Então, aqui tem profundidade, tá bom? Venho com o vinho pra gente conseguir aqui, né? A nossa sombra, certo? E a cor vermelho escarlate, que seria aqui a nossa cor base de luz, tá? Então, vocês podem substituir tranquilo pela cor vermelho tomate, pode substituir pela cor vermelho fogo, vermelho vivo, tá? Pela cor tangerina também, tá? Que é tudo puxado pro vermelho e combina com o vinho como sombra, certo? Ó, vou colocando o vinho, mas eu vou entrando com a cor vermelho escarlate para dentro do vinho. Por quê? Porque eu quero preencher a fibra do meu tecido também, tá? Como o vinho é uma cor escura, se eu não preencher meu tecido muito bem, quando secar, ele vai ter falhazinhas, vai ter algumas partes meio que branca, tá? Então, isso é falta de tinta, tá, pessoal? O vinho, ele acaba marcando muito fácil, certo? E a gente vem com a cor vermelho escarlate. Pode colocar dentro do vinho, não tem problema. Se por acaso cobrir muito a tinta, a gente retoca depois, certo? Ó, aqui como eu mostrei pra vocês na tulipa amarela, da mesma forma, tá? Coloquei o vinho, traço uma linha no meio e puxo alguns galinhos, ó, pra fora, tá? Essa tulipa aqui central, a nossa tulipa central, a pétala central, a gente faz dessa forma, tá bom? As outras não precisa. Agora eu venho terminando de preencher com vermelho escarlate e venho puxando para dentro do vinho, tá, pessoal? Como se fosse um aspecto de uma folha, né? As nervuras de uma folha. Essa parte, essa tulipa aqui, essa folha é a pétala central, né? Digamos assim. Ela fica tipo uma folha. Então, fica muito bonito o efeito, tá, pessoal? E espero que vocês gostem e façam, tá? Não tenha medo, tá bom? Não tenha medo de arriscar, de tentar fazer. Ó, eu cobri o meu vinho, tá? Com a cor vermelho escarlate. Eu volto novamente com um pouquinho de vinho, tá? Pra realçar aqui a cor. Agora, pra fazer aqui a parte do talinho da nossa tulipa, eu vou fazer aqui o verde oliva no meio, tá? Olha só. E o verde pântano aqui no cabo, né? Na parte, como se fosse o caule aqui da nossa tulipa, digamos assim, tá? Coloco o verde pântano. E embaixo, no pezinho aqui próximo das folhas, eu também coloco o verde pântano, tá? O verde oliva vai ficar apenas no meio, que vai ser onde a gente vai iluminar, tá certo? Então, o meu branco, eu vou concentrar ele aqui no meio e vou puxar para cima e para baixo, tá? Mesclando as cores. Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, nosso primeiro passo, e eu venho trazendo a segunda parte. Um grande abraço a todas vocês!